Nós hoje vamos falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma bem-aventurança, uma das bem-aventuranças que Jesus pregou no Sermão da Montanha, uma das bem-aventuranças que abre o caminho para todas as outras. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, nós já sabemos que quer dizer felizes. Então Jesus quis dizer: felizes os pobres de orgulho, felizes os pobres de espírito, felizes os humildes. Emmanuel nos diz que o orgulho é das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, que mais nos afasta de Deus. E que a humildade é das nossas virtudes, que mais nos aproxima de Deus. Porém, nós temos que entender o orgulho de forma correta. Por exemplo, eu tenho muito orgulho dos homens que meus filhos estão se tornando. Eu tenho muito orgulho da amizade que eles têm entre eles dois, os meus dois filhos. Esse não é um orgulho que me afasta de Deus. O orgulho que nos afasta de Deus é o orgulho que nos faz pensar que nós somos melhores que o nosso irmão, que nós somos melhores pela nossa condição social, ou pelo bairro que a gente mora, pela roupa que a gente veste, pelo carro que a gente tem. O orgulho que nos afasta de Deus é o orgulho que nos faz pensar que nós não precisamos da misericórdia de Deus, que nós temos domínio sobre a nossa vida. Esse é o orgulho que nos afasta de Deus. Por exemplo, uma pessoa muito rica, que tenha um bom plano de saúde, que tenha acesso aos melhores médicos, aos melhores remédios, pode achar, por exemplo, que tem domínio da doença e da saúde. Pode pensar assim: bom, eu tenho dinheiro, eu tenho acesso aos melhores hospitais. Quando eu ou algum dos meus ficar doente, eu resolvo, eu trago a saúde. E ao passo que uma pessoa muito pobre, porque quando Jesus fala pobre de espírito, Jesus naturalmente não está falando de bens materiais. Porque uma pessoa muito rica pode perfeitamente ser uma pessoa humilde. E uma pessoa muito pobre materialmente falando pode ser uma pessoa extremamente orgulhosa. Não é o dinheiro ou a condição social que determina a humildade ou o orgulho. Então a pessoa que acha que tem domínio da vida porque tem dinheiro, se eu ou um dos meus ficarmos doentes, eu tenho acesso ao melhor hospital e tenho acesso à saúde. Isso é um grande engano, porque na doutrina espírita nós aprendemos, essa doutrina nos convida a uma fé raciocinada. Ela nos mostra uma fé justa, ela nos mostra a justiça da espiritualidade e de Deus. Então uma pessoa pobre, que não tenha plano de saúde, que não tenha dinheiro, que não tenha acesso à saúde com facilidade, principalmente no país que a gente vive, nós sabemos que se na hora da doença houver o merecimento desta pessoa e a necessidade da cura, a própria espiritualidade vai conduzir essa pessoa a um hospital para que ela seja atendida e vai colocar o médico certo, que será intuído para que a cura seja alcançada. É claro, então eu não preciso nem ter plano de saúde. Não é isso. A gente precisa fazer a nossa parte. Mas nós sabemos que quando essa cura tem que acontecer, a espiritualidade se move para que isso aconteça. Eu tenho o exemplo do meu sogro, que já está na espiritualidade, mas ele sofreu um acidente, ele era motorista de caminhão, ele sofreu um acidente, foi socorrido, e o médico falou: temos que amputar a sua perna. E ele vivia de dirigir caminhão, ele
fazia uns trabalhos extras dirigindo, então se ele perdesse a perna, a vida ia ficar mais difícil do que já era. Bem, ele era um homem muito católico, muito religioso, um homem de muita fé. Quando o médico falou que ele precisava amputar a perna, ele se desmoronou, se pegou na fé, o médico falou, não tem jeito, eu tenho que amputar a sua perna. Na hora que iam começar a cirurgia, houve um trovão, faltou luz, e a equipe ficou ali esperando para amputar a perna. Demorou um pouco, houve uma troca de plantão, e o médico que entrou em seguida falou, olha, seu Pedro, eu vou tentar salvar a sua perna, não vou tirar a sua perna não. Vamos tentar fazer alguma coisa. E o meu sogro não precisou amputar a perna. Então, a espiritualidade, ela age quando tem que ser para o nosso bem. Se nós necessitarmos e merecermos, nós seremos encaminhados para o socorro. Então, o orgulho que nos afasta de Deus é o orgulho que acha que eu não preciso de Deus. E nós, na outra palestra que eu fiz, nós falamos sobre isso. 35% da nossa vida é o nosso livre-arbítrio. 35% é o determinismo da nossa vida, ou seja, aquilo que nós chamamos de destino, aquilo que vem programado para a nossa vida. Os outros 30% são a misericórdia de Deus, a misericórdia dos benfeitores de luz, dos trabalhadores da espiritualidade que nos acompanham. Então nós não temos domínio sobre a nossa vida. Não adianta a gente ter esse orgulho de achar, eu tenho dinheiro, eu tenho como resolver. Nós não temos o domínio do dinheiro ou da falta dele, da saúde ou da doença, da vida ou da morte. Nós assistimos agora, há pouco tempo, um episódio muito triste do netinho do ex-presidente Lula. Aos 7 anos, riquíssimo, milionário, com acesso aos melhores médicos e aos melhores hospitais, mas estava na hora dele voltar aos 7 anos para a pátria espiritual. Com muito dinheiro, com acesso, com poder, com conhecimento, e não foi possível salvar a vida física. Então ele voltou para a espiritualidade aos 7 anos. Nós não temos o domínio nem mesmo do dinheiro, porque o dinheiro, ele nos é dado e nos é tirado na hora que a vida acha que precisa tirar. Ele nos é dado na hora que a gente necessita, porque a gente sempre tem a misericórdia de Deus para nos salvar, e nos é tirado na hora que a vida fala, não, você precisa passar por dificuldades para seu crescimento, para sua evolução intelectual, moral, espiritual. Então, o orgulho que nos afasta de Deus é o orgulho, por exemplo, do poder. Muitas pessoas que têm o poder na mão, são chefes, e tem na sua hierarquia pessoas abaixo, acham que porque são chefes, sabem mais, têm mais merecimento, ou sabem mais que seus subordinados. Muitas vezes o subordinado sabe muito mais do que o chefe, né? Então aquele orgulho de apontar o dedo e achar que sabe mais que o outro é um ledo engano. Essa pessoa anda de braços dados com orgulho. É um ledo engano. A vida no planeta Terra, ela é breve, ela é rápida. E na dança das cadeiras, aquele que é o engraxate hoje, que está lá no chão engraxando sapato, amanhã é o engravatado que está esticando o seu pezinho para ter seu sapato engraxado. Na dança das cadeiras da nossa vida, aquele que manda hoje é aquele que obedece amanhã. Não é a vestimenta do nosso corpo físico que nos faz humilde ou que nos faz orgulhoso. Muitas vezes um morador de rua é um espírito extremamente orgulhoso, extremamente endurecido. E às vezes uma pessoa de posses, com dinheiro, que se veste muito bem, é uma pessoa extremamente humilde. Não é a vestimenta, não é o que veste o nosso corpo
físico que determina a nossa humildade ou o nosso orgulho. Por exemplo, um político que tenha o poder nas mãos de dar à população que ele atende a saúde, a segurança, a educação, mas ele resolve trabalhar em causa própria. Então ele vai acumulando aquele dinheiro que ele vai desviando, como se a vida dele fosse eterna. Ele vai acumulando, só em causa própria, desencarna, chega na espiritualidade, porque quando a gente deixa o corpo físico, nós continuamos a ser exatamente quem nós somos. Com a mesma religião, ninguém fica espírita porque desencarnou. Acordou na espiritualidade, viu que tudo que falava no espiritismo é verdade, você é espírita. Não. A gente desencarna e continua sendo exatamente quem nós somos. Com as nossas fraquezas, com as nossas virtudes, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Porém, o espírito sem o corpo físico ele é um limitador dos nossos sentidos. Nós somos engessados pelo corpo físico. Mas quando nós estamos no desdobramento do sono físico, ou quando nós voltamos para a espiritualidade pela morte do corpo físico, a gente perde esse gesso. A gente desperta na espiritualidade e gradativamente nós vamos lembrando da encarnação que nós acabamos de deixar e de todas as outras encarnações que nós tivemos. Então imaginem esse político se recordando de alguma vida dele, em que ele foi aquele necessitado da benevolência do outro, de uma saúde pública, de um médico atencioso, da doação de um remédio. E aí ele fala, eu fui igualzinho àqueles que eu deixei sem atendimento, pela minha ganância, né, pelo meu orgulho. Eu fui igualzinho e eu não fiz nada. Então, por isso a gente fala, né, que é acima, muitas vezes, das nossas forças, né? Mas a gente tem que orar por esses políticos, principalmente esses que as máscaras estão caindo todas agora, né? Nós temos que orar, porque o desencarne para esses políticos, para esses espíritos, é um desencarne muito difícil, porque em contato com a realidade, quando nós chegarmos na espiritualidade, tudo nosso será revelado. Nós lembraremos de tudo, de todas as nossas falhas, de todas as nossas faltas, de tudo que a gente podia ter feito e não fez. E como diz o apóstolo Paulo, a caridade, ela tem pressa. A gente não pode deixar para amanhã porque pode não dar tempo. Então a gente lembra na espiritualidade não só do que a gente fez de errado, mas de tudo que a gente podia ter consertado, podia ter feito e não fez. Então o orgulho é um sentimento que nós temos que combater todos os dias, porque no estágio em que estamos nesse planeta, estamos todos na mesma marcha de evolução, todos nós seguindo na mesma direção, só que uns com um pouco mais de encarnações que os outros. Uns já passaram por mais experiências do que o outro. Aí esse que já passou por mais experiência se acha no direito de apontar o dedo e dizer, ó, você está errado, você está fazendo errado, você está criando errado, você está mandando errado, A gente se acha no direito de apontar o dedo. Mas aquele que ainda está aqui não passou pelas mesmas experiências que nós, passará um dia. Nós estamos todos na mesma direção. Ninguém aqui é melhor no planeta, fora os que vieram em missão, evidentemente, fora os missionários, que estão bem à frente de nós, fomos todos criados simples e ignorantes. Ninguém aqui foi criado intelectualmente
ou moralmente melhor que o outro. Estamos todos no mesmo caminho. E tudo que nós fizemos ao outro foi uma sementinha que nós plantamos. E nós receberemos cedo ou tarde. Tem até um ditado popular que fala assim, que se faz é que se paga, né? E é verdade muitas vezes. Muitas vezes nós começamos as nossas provas e as nossas expiações na mesma encarnação em que nós estamos. Nós já começamos o nosso aprendizado muitas vezes nesta encarnação mesmo. Então, é uma grande bobagem acharmos que estamos à frente, que podemos apontar o dedo, que temos o domínio da nossa vida, que por conta do bairro que a gente mora, da roupa que veste, da situação financeira, nós somos melhores ou piores que o outro. Tem até uma coisa que a gente fala muito assim, né? O dom. O fulano tem o dom para fazer diagnóstico. Nem é médico, mas sabe receitar o remédio direitinho. O dom nada mais é do que os nossos conhecimentos. Em alguma vida, se eu hoje tenho o dom de dar um diagnóstico, de receitar um remédio, é porque em alguma vida eu fui médica. E aquele conhecimento, ele fica guardado no meu consciente espiritual. Se eu nessa vida não sou médica, esse conhecimento ele não é despertado em mim. Mas aí quando uma pessoa vem conversar, porque eu sinto isso, tome aquilo, faça aquilo. Porque aí a gente desperta um pouquinho daquele nosso conhecimento que está lá no nosso inconsciente espiritual. E quando a gente volta para a espiritualidade, todo esse conhecimento é ativado. Então a nossa máscara na espiritualidade, ela cai de fato. Se aqui a gente consegue se mascarar atrás do orgulho, né? Se a gente anda apertando a mão do orgulho, de braço dado com orgulho, na espiritualidade isso não pode acontecer. E aí eu vou encerrar essa palestra de hoje com a história que um amigo de Chico conta e que eu acho bem pertinente com o tema de hoje, que é o orgulho e aí versus a humildade. Ele conta que tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, onde Chico atendia, faziam-se filas enormes. As pessoas queriam nem que fosse apertar a mão de Chico, né? Só um bocadinho de estar com ele já era revitalizante, vamos dizer assim. Então, mas nessa ocasião em Pedro Leopoldo, esse amigo de Chico diz que toda a fila tinha um senhorzinho chamado Seu Jorge. Seu Jorge tinha a pele negra, cabelinhos enrolados e estava sempre com a mesma roupinha, extremamente velha e extremamente suja. É como se Seu Jorge naquela encarnação nunca tivesse tomado um banho. Então quando ele entrava na fila, ele causava repulsa nas pessoas, porque ele era muito mal cheiroso. Ele tinha um cheiro muito ruim, como se ele realmente não tomava banho. Nem sei se tomou naquela encarnação. Mas ele tinha um cheiro muito ruim. Então as pessoas davam um dinheirinho pra ele e falavam assim, vai lá comprar uma pipoca, vai lá comprar alguma coisa, que era pra ele sair da fila, né? Mas ele era tão alegre naquela fila, ele estava sempre tão bem-humorado, parecia que ele era a pessoa mais rica, mais feliz do mundo. E Chico sabia que ele sofria maus tratos. Ele morava com um irmão e uma cunhada. E ele sofria muitos maus tratos. Ele tinha a boca muito ferida sempre. Ele tinha um hálito que ninguém a quilômetros de distância conseguia falar com ele. Era muito difícil. Então ninguém conversava com ele. Também a gente não pode exigir que a pessoa, né, passe também por cima disso. Ai, meu Deus. Mas ninguém dava atenção, ninguém conversava. E Chico, naquela fila gigante, ele apertava a mão das pessoas rápido. Mas quando chegava a vez de Seu Jorge, não São Jorge, Seu Jorge. Quando chegava a vez de Seu Jorge, aí Chico conversava. Chico não só apertava a mão de Seu Jorge, Chico abraçava Seu Jorge. Seu Jorge falava com a cara quase colada em Chico. E Chico perguntava, e aí, Seu Jorge, como é que tem passado? Ah, muito bem, Chico.
Ah, muito bem. Só a goteira que está em cima da minha cama, molha a minha cama toda, Chico. Mas assim, sabe o que eu reparei? Os passarinhos estão fazendo ninho lá em cima. Aí Chico perguntava, seu Jorge, o que o senhor mais gosta de fazer? Aí ele falou, eu gosto de olhar o céu azul. Eu tenho a impressão, Chico, que nosso Senhor Jesus Cristo me olha atrás das nuvens. Adoro olhar o céu azul, Chico. E aquele homem, vestido em trapos, mal cheiroso, com aquele hálito que ninguém aguentava a quilômetros de distância, ele era de uma felicidade que transbordava. Então Chico, sabendo que ninguém dava atenção, que ninguém conversava, Chico dispensava 15, 20 minutos na fila. Chico sempre se dedicava a seu Jorge 15, 20 minutos. E esse amigo de Chico queria fazer uma caridade, levar um par de sapatos, um casaco, uma calça para seu Jorge. Mas sempre deixava para a semana seguinte. E aí ele também fala do apóstolo Paulo, que falava que a caridade ela tem pressa. A gente não pode deixar para fazer amanhã, porque pode ser tarde demais. E ele acabou não levando um parzinho de sapato, uma roupinha para seu Jorge. E seu Jorge desencarnou. Aí Chico falou, seu Jorge desencarnou sozinho na cama dele. E Chico confidenciou a esse amigo. Mas você não sabe quem é que foi acolher seu Jorge. Você não sabe quem foi levar o espírito de seu Jorge de volta para a espiritualidade. Você não sabe, meu amigo, por quem seu Jorge foi acolhido. Pelo próprio Jesus. Jesus veio amparar seu Jorge. Chico viu a cena de Jesus levando seu Jorge, aquele homem mal cheiroso, maltrapilho, aquele espírito de volta para a espiritualidade. O que prova pra gente que não é a roupa, não é a condição social, não é o que a gente consegue de conhecimento, mas é o que a gente tem, o que a gente leva na alma, no coração, nos pensamentos. Que nós consigamos realmente, em breve, em curto tempo, que a gente consiga alcançar um pouquinho da humildade que nos pede Jesus. Muita paz para todos.